Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e da literatura aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje recebemos em nossos estúdios a escritora Ludmila Saharovski, que lançou no ano passado o livro Jacareí, Tempo e Memória. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço sempre esse espaço que vocês nos cedem. Boa tarde a todos. Legal. Queria que você contasse um pouquinho, você nasceu na Áustria, é isso? Sim. Como que o nascimento na Áustria modificou a sua vida e influenciou nesses seus trabalhos? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu nasci num campo de refugiados no pós-guerra e como bolinho, gato que nasce em forno não é bolinho, a Áustria ela não reconheceu nenhuma das crianças que nasceram lá. Ela já tinha os problemas suficientes para reestruturar o país no pós-guerra e os meus pais eles deram a nacionalidade indefinida porque o meu pai eles já haviam fugido da Rússia na época da Revolução Bolchevique para a Iugoslávia. E quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou ao exército alemão para ver se expulsava os bolcheviques da Rússia e reconquistavam a pátria livre para eles. Os alemães perderam a guerra e eles ficaram sem pátria. E assim como apátridas, nós acabamos levando muito tempo até que um país nos aceitasse. Eu tinha 2 avós, a avó e o avô era tuberculoso. Eu era uma criança pequena, então não era interessante para os países, porque eles queriam os imigrantes que a família toda trabalhasse. E aí, na época, depois dos anos 50, como o Brasil possuía muitos tuberculosos, um a mais, um a menos, não fez muita diferença. Então, o meu nascimento na Áustria influenciou de todas as formas, positivas e negativas, a minha vida e a minha vinda para o Brasil. E você saiu da Áustria, você tinha quantos anos? Saí da Áustria com 4 anos. Entendi. E você chegou no Brasil aqui em que ano? Em 52. Legal. E como que surgiu Jacareí nessa história de vida da sua família? Quando nós viemos para o Brasil, nós não viemos para trabalhar na lavoura, porque os meus pais eles tinham profissões consideradas de elite, né? Meu pai era engenheiro, minha mãe era médica, eles não haviam terminado as suas universidades, as suas faculdades, mas eles tinham o curso praticamente completo. Então nós fomos enviados para um lugar chamado Aldeia de Carapicuíba, era aldeia mesmo, nós dividíamos as nossas casas com as moradias dos índios, as crianças indígenas ali no meio do pátio, brincando, todas as crianças juntas. E até que a gente começou a se encaminhar na vida. O pai começou a ter trabalhos melhores, ofertas melhores, até que veio a indústria automobilística para o Brasil, a Volkswagen, ele falava um alemão perfeito, entrou na empresa onde ele trabalhou até se aposentar. E a minha vinda a Jacareí foi por conta do casamento. Eu me casei em 65 com o Dr. Antônio Muchagata, vivemos juntos 25 anos, depois nos divorciamos e eu continuei com as minhas raízes, os meus filhos, netos, tudo aqui em Jacareí. E como que você se sente hoje fazendo parte, né, de um capítulo muito importante da humanidade, um capítulo triste, mas estando aqui no Brasil hoje já há muitos anos, aprendeu a amar o Brasil, como que você vê isso? O Brasil é minha pátria, não é? Eu carreguei a pecha de ser apátrida até 74. O meu último filho, Eric, nasceu em 72, até então eu não tinha conseguido ainda a minha naturalização, porque eu não tinha certidão de nascimento. Eu tinha apenas a certidão de batismo, o padre que me batizou havia morrido, então eu virei assim uma figura inexistente e ao mesmo tempo materializada aqui numa cidade pequena do interior de São Paulo. E a naturalização então foi muito complicada, nós tivemos que procurar testemunhos de que realmente nós vivemos ali no Lagerpark, em Salzburgo, uma série de papéis burocráticos para provar que eu realmente existia e tinha nascido. Então,
para lhe dizer a verdade, a minha pátria sempre foi o Brasil e a Rússia, porque os meus avós não conseguiram falar em português, nós falávamos o russo em casa. A minha primeira língua foi a língua russa. Eu fui alfabetizada em russo, porque quando viemos imigrantes para cá, já em idade escolar, as crianças não conseguiam entender o que se passava no entorno, nas escolas, o que se conversava. Então, as paróquias ortodoxas, elas criaram centros de estudo onde os antigos imigrantes nos ensinavam o português em russo, a história do Brasil em russo, a geografia em russo. E eu falei com sotaque carregado até o final da minha formação, praticamente até metade da formação ginasial, eu ainda falava com bastante sotaque. Legal. E qual que é a sua formação superior? Você tem uma carreira na história, no jornalismo? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou tradutora e intérprete do russo. Eu entrei em várias faculdades, mas não consegui terminá-las, né? Entrei em letras, mas não terminei o curso, porque o Antônio Muchagata resolveu fazer a faculdade de medicina. Ele tinha formação já em farmácia e biomédicas, né? E aí resolveu fazer a faculdade de medicina e a gente, naquele espaço, a mulher ainda era a rainha do lar. Então, me sobraram os filhos, me sobraram a administração da nossa vida familiar para que ele pudesse, então, se ausentar e fazer esse curso. Depois eu tentei fazer jornalismo também, cursei durante um ano e achei aquilo muito enfadonho. E assim eu fui caminhando, fiz artes plásticas em São Paulo, mas um curso livre, não universitário. Uhum. E a vida cultural foi me preenchendo de uma forma tão plena que eu, na realidade, eu não senti falta de não ter terminado um curso universitário. Legal. E aproveitando o ensejo, a gente estava falando um pouquinho da Rússia, a gente vai falar do seu livro Jacareí, Tempo e Memória, só trazendo um pouquinho aqui para os nossos fatos atuais, como que você vê hoje esses acontecimentos políticos e econômicos hoje da Crimeia, da Rússia? Qual que é a sua opinião, a sua visão sobre esses fatos? Olha, nós poderíamos passar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Passar o dia todo conversando. Eu vejo isso com muita tristeza, porque a Crimeia, na verdade, ela pertenceu à União Soviética, ela é um centro nevrálgico de proteção das Forças Armadas russas. 80% da população da Crimeia é constituída por famílias russas. Então, de repente, você vê que a política muda de uma tal forma que os neonazistas começam a ditar as regras e você fica espantado, porque se você for rever a história da Ucrânia, não é? Ela sofreu sob o jugo tanto dos comunistas quanto dos nazistas. Então, a situação política de lá é muito complexa, na verdade. E eu acho também que as pessoas, os jovens, ultimamente, eles não têm muita informação histórica, porque para você aceitar o que está acontecendo na Crimeia e na Ucrânia, aceitar isso como um fato natural, não é natural. É um aborto histórico, tanto o predomínio dos russos ali, quanto o predomínio dos neonazistas, não é? Como os jovens se intitulam. Eu tenho muita preocupação, porque eu tenho muitos amigos lá, eu tenho familiares que moram lá, e de repente eles se veem numa situação na sua própria terra, no seu próprio país, onde eles não podem mais falar o idioma, onde eles têm que esconder a sua formação russa. Então, é um déjà vu. É um déjà vu. E você acha que, com esses últimos acontecimentos, a tendência é que aumentem os conflitos por lá, ou realmente agora com esse predomínio russo, isso pode vir a acalmar e essa população pode vir a ter uma paz? Como que você vê isso?
Olha, foi feito um plebiscito lá, eu não sei se isso foi noticiado no Brasil, mas 98% da população da Crimeia, né? Ela optou para que a Crimeia voltasse para a Rússia. Isso é preocupante, porque os Estados Unidos já se manifestaram, a gente sabe que os Estados Unidos, a maior indústria deles é a indústria bélica, então você fomentar as guerras, não é? É uma vocação deles. Com certeza. E eu acho que as guerras, elas são extremamente prejudiciais em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer século. Acho que é um retrocesso da humanidade você resolver as situações dessa forma, assim, com a morte de tantas pessoas. Aí nós damos graças a Deus de estarmos num país democrático, né? E com paz, apesar de termos índices de criminalidade altos, né? Verdade. Legal. Trazendo um pouquinho aqui, voltando para Jacareí, queria que você contasse um pouquinho então desse seu livro Jacareí, Tempo e Memória. Como que foi a construção desse trabalho? Então, na verdade, quando nós viemos para Jacareí, a história ela sempre fez parte da minha formação, da minha vida e dos meus interesses. Porque é só uma pessoa que não passou pela fase de não pertencimento a um lugar é que pode imaginar o que as pessoas sem pátria, sem poder dizer eu sou brasileira, eu sou russa, eu sou japonesa. Só as pessoas que passaram por esse constrangimento é que podem imaginar o quão importante é para um ser humano saber que ele pertence a uma etnia, que ele pertence a uma tribo, que ele pertence a uma cultura. Então, eu sempre gostei muito de estudar a história dos lugares onde eu estava e até hoje pesquisar as raízes daquele lugar, porque eu necessito de ter essa noção de pertencimento, de que eu estou inserida num contexto cultural, histórico, geográfico. Quando nós viemos a Jacareí, eu não conhecia absolutamente nada de Jacareí. Eu sabia que era uma cidade à beira do Rio Paraíba, que ficava no vale, né, do Rio Paraíba, e não sabia de mais nada. Para mim foi uma descoberta o interior do estado de São Paulo, e principalmente essa região. E os filhos começaram a nascer e começaram a vir as tarefas escolares, onde os professores pediam que se pesquisasse quem fundou Jacareí, os bandeirantes que por aqui passaram, os tropeiros, e eu comecei a ver onde que eu poderia encontrar, onde que eu poderia pesquisar isso, e não havia absolutamente livro algum, não havia nada escrito. Descobriu que era uma história que estava perdida por aí. Era uma história que estava perdida. O BSL, que é o grande baluarte, grande historiador, que é o responsável por nós termos essa nossa identidade histórica hoje, ainda não tinha lançado os livros dele. Então eu comecei a me aproximar de pessoas que lidavam com cultura. Eu comecei a fazer parte da sociedade de cultura da época. Foi o Malak Assad, depois foi o Antônio Nunes de Moraes. Nós fizemos parte do Conselho de Cultura Artística. Ali eu fui conhecendo pessoas muito interessantes. Conheci o senhor Odilon de Siqueira, que foi prefeito de Jacareí 2 vezes, e nasceu entre nós uma relação de discípulo e mestre. Né? Nós tivemos assim uma afinidade muito grande, um carinho muito grande com o qual ele me recebeu, me tratou, me orientou nessa pesquisa toda. E ele falou, olha, Ludmila, a forma mais certa é você começar a entrevistar as pessoas da minha idade e vamos descobrir a história um pouco mais recente e depois você então mergulha numa história mais antiga. Um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Então, em 78, eu fiz a minha primeira entrevista com o seu Odilon. Ela foi publicada, então, no Diário de Jacareí, aliás, no Jacariense. Primeiro que eu era cronista do Jacariense, e foi um sucesso, assim, que
que até nos deixou perplexos, porque as pessoas ligavam para o jornal, as pessoas corrigiam as informações, as pessoas nos davam maiores informações, e o seu Odilon falou, olha, tá aí o gancho, a gente tá no caminho certo, porque os próprios jacarienses tinham interesse em descobrir coisas do seu passado. E aí ele fez uma lista para mim de uns 40 nomes de amigos, de pessoas da idade dele, de pessoas mais velhas do que ele. E eu comecei a fazer as entrevistas com gravadorzinho, aquele gravadorzinho de você segurar o microfone. A máquina fotográfica era mais difícil naquele momento, então, infelizmente, eu não tenho isso documentado de uma forma fotográfica, que seria muito legal, importante, né? Hoje eu vejo isso, mas nós começamos assim, sem muita perspectiva do que o que queria acontecer depois disso. Eu fui fazendo essas entrevistas e publicando nos jornais de 78, mais ou menos, até o ano de 2000, quando eu fiz a minha última entrevista, porque as pessoas daquela faixa etária, eu entrevistava, passava algum tempo, elas iam embora. Então, os que ficavam meio assustados, achavam que aquilo não seria... Não vou dar entrevista para a Ludmila, não. Seria o último ato, vamos dizer, não é? E também eu pensei, bom, eu tenho que entrevistar as pessoas de uma determinada faixa etária que vivenciaram os assuntos, porque quando você quer transformar uma pesquisa oral para que ela tenha um valor histórico, um valor documental, você tem que ter muitas entrevistas que corroborem as mesmas informações dadas por outros, não é? Só que a cada entrevista que eu fazia, saía uma coisa diferente. As informações me levavam a outros lugares, a outras situações, a outras descobertas. Eu recebi muitos documentos para guardar dessas pessoas. Dizem, meus filhos não se interessam, leva para você, já que você está pesquisando e pode ser que você utilize. Recebi presentes, recebi bilhetes. Teve uma pessoa que eu entrevistei, que a esposa dele tinha falecido recente, ele disse assim, você se parece tanto com a minha esposa, olha, eu vou te dar uma bolsa, vou te dar um sapato, que número você usa, vou te dar um casaco, e como é que eu ia recusar, não é? Então se estabeleceu entre nós, porque eu na verdade poderia ser filha deles pela idade, se estabeleceu assim uma relação de troca tão grande, de afinidade tão grande, porque as pessoas idosas, elas têm prazer em relembrar o passado para elas às vezes está até mais vivo do que o presente, né? O 40 anos atrás está mais próximo do que o antes de ontem. E eu fui coletando esses dados, fui transcrevendo essas gravações. Infelizmente, muitas fitas se perderam, porque elas foram entregues por mim ao Museu de Antropologia, quando ele ainda estava se formando, e você sabe, todos os percalços, né? O Museu de Antropologia nosso, acho que foi restaurado e reentregue à população, acho que umas 4 vezes. Então, tira tudo porque os cupins chegaram, estão devorando, tira tudo porque está com infiltração, tira tudo. E você chegou a transcrever essas fitas ou só tem nas fitas o conteúdo delas? Não, tudo está escritinho. Está tudo transcrito, porque para mandar para o jornal, não é, a matéria, eu tinha que transcrever. Claro que depois essas informações eram editadas, mas o conteúdo total das informações está no livro, porque eu tenho acho que uns 8 cadernos com as entrevistas transcritas. Legal. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Certo. Esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da literatura aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje recebendo a Ludmila Saharovsky, que lançou em 2013 o livro Jacareí, Tempo e Memória. Voltamos daqui a pouquinho. Conta um pouquinho pra gente o que nós vamos encontrar nesse livro, como que nós vamos mergulhar na história de Jacareí nesse livro. Olha, você sabe que porque todo mundo me dizia, quando você vai lançar o livro? Quando você vai lançar o livro? Como se livro fosse uma coisa que você passava no mimeógrafo, encadernava, né? Automático.